nascer, Quando diz, eu reconhecer e acrescento, mas jamais me reconciliarei, que não todo quero ver poder está dentro de nós. É buscar. Bem no mês que a gente comemora o nascimento dele, Deus cedeu de vir na terra onde ele nasceu na sua última encarnação. Aqui na nossa Brasil, né, na pátria brasileira, que é a pátria do Evangelho. Todos os grandes espíritos, né, que a gente tem conhecimento deram um jeitinho de encarnar aqui, né, para firmar a posição, para preparar nossa pátria mesmo para a virada aí do milênio, né, que já está acontecendo. Então, por que eles escolheram bem aqui Sacramento? O Chico Xavier e o Uberaba tão pertinho, né? E muitas outras figuras do espiritismo também nasceram aqui nessas terras do Triângulo Mineiro. Então, nas pesquisas que a gente foi fazendo para preparar a viagem, estudando a vida do Eurípides Persanu, eu achei um texto que explica que aqui tem um alto poder magnético, aqui no Triângulo Mineiro, semelhante ao Triângulo das Bermudas. Então, aqui o contato espiritual é facilitado por essa passagem entre dimensões. Vou falar assim para a gente entender, né? De forma mais simples. É por isso que eles escolheram justamente essas terras aqui. É também considerado o centro do Brasil, né? Está no coração do nosso país, né? O Triângulo, Goiás, né? A gente sabe. E é por isso que realmente o espiritismo floresceu tanto nessas terras aqui brasileiras também, no Triângulo Mineiro. Então é um portal de luz, vamos falar assim. Tem histórias que contam que Eurípides Persanu gostava de vir aqui nessa gruta, né? Eles falam fazer meditações, orações, mas eu acho que ele conseguia andar lá dentro, nos caminhos dentro da gruta, e sabia ir e voltar. Então talvez ali ele conseguia fazer alguma passagem aí, alguma dimensão, algum contato espiritual. E também teve que resgatar uns espíritos que estavam presos aí, um pessoal que tinha morrido lá dentro, se perdeu e estava há muito tempo os espíritos presos. Então Eurípides contou numa reunião que ele tinha entrado aí para retirar os espíritos que não sabiam sair aí da gruta, né? Então eu vou passar a palavra aqui para as minhas companheiras, né, do grupo de Eurípides Persanu, a Rosimeire e a Regina, e elas vão falar um pouquinho da biografia do Eurípides Persanu, começando aqui pela Regina. Então, o Eurípides Persanu, ele nasceu dia 1º de maio de 1880. Eu sou Rosidal, tá? Ele veio de uma família de 15 irmãos e ele começou na Igreja Católica, na igreja do São Francisco de Paula. E aí ele, muito enganjado, ele auxiliava os padres, ele sabia a Bíblia profundamente, e ele sempre muito enganjado na Igreja Católica, ajudava, igual nós no Centro Espírita, ele era na Igreja Católica. E como aqui era uma cidade pequena, e a maioria das pessoas eram católicas, eles achavam os espíritas que mexiam com o demônio, né? E na família dele, ele tinha um tio, que era o senhor Mariano, que ele tinha um centro espírita. Então ele achava um absurdo, ele falava que o tio dele estava mexendo com o demônio, então isso não era certo. E aí ele sempre tentava conversar com o tio para tentar voltar a fazer o tio a converter para a Igreja Católica, né? Porque os padres excomungavam quem era espírita. Só que o tio dele uma vez foi na casa dele e foi falar para ele explicar para ele sobre o espiritismo e tudo, e levou o livro para ele Depois da Morte, de Leon Denis. E falou para ele, se ele quisesse as respostas, porque eles ficaram debatendo durante muitas horas, e se ele quisesse a resposta do espiritismo, ele lesse aquele livro. E ele leu o livro, ele varou a noite lendo aquele livro. E aí ele quis mais, porque ele viu que o que ele não entendia estava ali, naquele livro. E ele queria conhecer, queria aprofundar mais.
Aí o tio dele levou, porque o tio dele, o centro espírita, era numa fazenda chamada Santa Juliana. Santa Maria. Desculpa, eu troquei a Santa Maria. E aí ele chamou ele para uma sessão lá no centro. E aí ele foi. Só que aí, ele, em pensamento, na hora da sessão, tudo em pensamento, ele falou. Porque a passagem, a que ele mais gostava, a passagem do Evangelho, eram as bem-aventuranças. Aí ele pegou, foi e falou, se realmente existe essa coisa de espírito, eu quero que o João Evangelista venha e fala sobre as bem-aventuranças. Mas eu quero que ele fale através do Aniceto. Porque Aniceto. O nome não importa, era um médium que ele não era alfabetizado, ele não tinha muito conhecimento, então ele queria que esse médium incorporasse o espírito e falasse das bem-aventuranças. E foi que ele começou a missão dele, de divulgar o espiritismo e auxiliar a todos os que ele podia, e com isso ele começou auxiliar as pessoas, mas principalmente a mãe dele. O que acontece? Como aí antes ele tinha criado o liceu, cheio de alunos, né? E como ele era muito inteligente, ele dava aula de química, física, matemática, antropologia, biologia, geografia, artes dramáticas. Então, gente, tanta coisa. Assim, e os meninos, né, eram espertos, porque ele revolucionou o ensino, porque naquela época era, né, a lei dos coisas, o menino enjoelhado em cima do milho, né, ou a palmatória. Então, ele implantou, né, aqui em Sacramento, lá no Liceu, o modelo do Pestalozzi, e ele nem sabia. Ele trouxe já no espírito dele, mas ele não conhecia o Pestalozzi, né? E aí ele embreou por essa forma. E o que aconteceu? Ele deu exemplo no Brasil inteiro, né? Que o pessoal do ensino, eles vinham para ver o que ele estava fazendo. Porque ele tinha mudado, os jovens, as crianças, eles faziam com amor, né? Eles trabalhavam, eles aprendiam, mas com amor, com dedicação. E eles, quanto mais ele tratava eles bem, com carinho, né? Mas eles viam as crianças se sobressaíam, né? Teve época, aí depois quando a Mãe Maria falou com ele sobre isso, o que aconteceu? Aí ela mandou ele trocar. Que ele trocasse o nome do colégio, né? Porque, o que acontece? As pessoas realmente foram virando as costas para ele. Então, familiares, os amigos, ele tinha muitos amigos, né? E tiraram as crianças tudo da escola, né? Aí tinha aula de espiritismo também, e eles foram tirando, foi bagunçando mesmo, né? A gente sabe que os grandes vultos, os grandes espíritos, eles realmente, né, passam por essas situações. E ela já tinha avisado para ele. Aí mandou ele trocar o nome, que era para ele colocar o nome da escola, a escola Allan Kardec, né? Que é até hoje o nome. Sacramento rompe o véu, Consolador prometido, espaginou o Brasil central, o cristianismo redivivou. És tudo que nos cabe ser, ó irmão, amigo, ter o Cristo por ideal. Eurípedes, mestre querido, vieste dos céus, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, ó mensageiro de Maria.
viestes dos céus, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, Eurípedes, mestre querido, presente aqui que acalentou os nossos corações. Muito obrigada a esse mentor querido, muito obrigada à música e a todos que colaboraram para que desse certo nossa viagem, né? A nossa dirigente Dona Irene, que ficou aqui dando o suporte que a gente precisava para que tudo corresse bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja, graças a Deus.